Está entrando no ar mais um Podcontos do Pierre e André. E a história que você vai ouvir agora é A Princesa do Reino Silencioso, de João Camilo. Esta história ocorreu há tanto tempo que os nomes dos lugares e pessoas foram esquecidos. Mas aconteceu. Havia um rei e uma rainha que eram muito felizes. Um dia nasceu uma princesa, com os olhos mais negros que a noite. Mas a rainha não resistiu e faleceu logo após o parto. O rei amava muito a sua princesa, mas estava tão triste por perder a sua rainha que decretou que se fizesse silêncio no palácio. O silêncio durou tanto tempo que a princesa não ouviu nenhuma palavra e não aprendeu a falar. Ao perceber que a princesa poderia se sentir inferiorizada perante as outras meninas que sabiam falar, o rei decretou que todas as palavras lhe fossem entregues. Ele guardava as palavras em um baú e fez com que a princesa entendesse que aquele baú, assim como tudo que se encontrava ali dentro, era dela. E que jamais deveria tentar compartilhar aquilo com ninguém. Palavra após palavra foi guardada no baú. Palavras bonitas como alvorada, palavras feias como periscópio, palavras acadêmicas como filo, ou palavras populares como treco. Todas as palavras foram sendo guardadas. O reino ficou silencioso, mas não pense que era triste. As pessoas dançavam, rufavam tambores, sopravam as flautas e vestiam máscaras pintadas com cores diversas para se divertirem. O rei cuidava com carinho da princesa. Todas as noites ele a levava até uma sacada do palácio onde podia observar o céu noturno. O rei acariciava o cabelo da princesa, fazendo com que ela entendesse que um dia seria uma rainha e deveria escolher um rei, que ela jamais deveria aceitar um rei, a não ser que ele fosse capaz de lhe dar aquilo que ela mais desejasse. A princesa sorria, olhando as estrelas brilhando naquela noite escura. Nem sempre o rei estava presente. A princesa era acompanhada pela ama, que cuidava dela desde que nascera e levava uma almofada e uma manta para deitar no chão da sacada para observar o céu. Era verão, não havia frio nem perigo. Um dia, antes de adormecer, ela ouviu uma voz que soprava uma palavra. Ela não conseguia ver de onde surgia a palavra e não conseguia explicar para o pai o que acontecia. Afinal, é muito difícil descrever uma palavra sem saber falar. A princesa ouviu aquela mesma palavra mais algumas vezes, mesmo depois que o rei havia falecido. Ela repousava a cabeça no colo da ama, que escovava os cachos do cabelo escuro, assim como o pai fazia quando vivo. Os cachos se misturavam com a noite e os olhos brilhavam como as estrelas. Quando a princesa alcançou a idade de casar, ela decidiu que aquilo que ela mais queria era aquela palavra e foi proclamando que aquele que trouxesse até ela a palavra seria recompensado com o casamento. Vieram homens de todos os cantos do reino. Um guerreiro que vivia nas fronteiras e conhecia a fala dos estrangeiros apresentou uma palavra. A princesa não gostou daquela palavra estranha, mas mesmo assim ela a colocou no baú. Um sábio trouxe-lhe uma palavra científica. Ela tampouco gostou de como aquela palavra soava, mas guardou-a também. Um homem que todos pensavam ser louco e que se vestia de trapos, misturou o som dos animais e apresentou aquilo como sendo uma palavra. A princesa, mais uma vez, não apreciou o som daquela nova palavra, mas guardou-a no velho baú. Depois de mais aquele fracasso, ela procurou e não encontrou a ama, ordenando que o capitão da guarda, um jovem forte que sempre desejara conhecer uma palavra para dar à princesa, a chamasse em casa. O capitão obedeceu, mas quando se aproximou da casa da ama, ouviu algo suspeito. Encoberto pelas sombras que tanto lhe faziam lembrar-se da princesa, ele se aproximou da janela e ouviu uma palavra ser dita. Quando se recuperou da surpresa, reprimiu o instinto guardando a espada e voltou para o castelo.
Dentro da casa, o filho da ama sussurrava para a mãe convalescente a mesma palavra que ela havia sussurrado para ele quando era criança, nas noites de verão, quando o céu estava estrelado. A mesma palavra que a mãe sorria ao ouvir e que recomendava que fosse sussurrada com cuidado para não ser ouvida por mais ninguém, pois poderiam ser acusados de algum crime. O capitão foi até a princesa e ela reconheceu a mesma palavra que ouvira na sacada. Era uma palavra bonita que a fez sorrir e os olhos brilharem. Ela queria saber o significado daquela palavra, mas o guarda, que nada sabia sobre palavras, era incapaz de informá-la. Mesmo frustrada, a princesa trouxe o baú e colocou a palavra ali dentro. Mas a palavra fez questão de sair. A princesa colocou a palavra de volta e sentou sobre o baú, fechando a tampa com todo o seu peso. Mas a palavra fez questão de sair. Desta vez, saiu correndo pelos corredores do palácio. A cada salto provocava um eco. As sílabas iam flutuando por entre as colunas que sustentavam os arcos das portas, até que saiu do castelo, com a princesa em seu encalço, acompanhada pelo capitão e mais tantos outros cortesãos que tentavam acompanhá-la. A palavra saltou pela rua levando poeira, saltou pelos telhados, assustando as corujas, saltou tanto que algumas vezes parecia ser um grito. A princesa vinha logo atrás, algumas vezes guiada apenas pelo som, pois não era uma noite de verão. A palavra entrou em uma casa e virou um sussurro. A princesa entrou em seguida e viu o jovem inclinado ao lado do leito da mãe, repetindo a palavra. O jovem se assustou com a presença daquelas pessoas, mas não parou, pois a mãe sorria com um olhar vago, já enxergando sombras e luzes de outro mundo, até que ela fechou os olhos e fez-se silêncio. O capitão, que seguia a princesa sempre de perto, avançou e segurou o jovem para prendê-lo, mas a princesa só queria saber o que significava aquela palavra. Ela deixaria o jovem livre se ele lhe mostrasse o significado daquela palavra. O jovem mostrou-lhe o céu e disse: estrela. E ela entendeu. Havia conseguido algo que ela mais queria. O filho da ama casou-se com a princesa e não foi amor à primeira vista, porque amor é uma das palavras ainda guardadas no fundo do baú. E o jovem e a princesa estão esvaziando o baú todas as noites do alto da sacada, ouvindo os sons vindos das casas e das ruas. Perdoe-me pelo final feliz, mas foi assim que aconteceu. E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela.